Você já conversou com a sua torradeira? Não para pedir um pão mais crocante, mas para perguntar se ela é feliz. Ou você já perguntou se seu GPS, com aquela voz calma, não está secretamente cansado de sempre saber o caminho para os outros, mas nunca para si mesmo. Parece absurdo, né? Mas talvez não seja tão absurdo assim. Talvez a gente esteja ficando um pouco mais parecido com as nossas máquinas do que a gente gostaria de admitir. Olhe ao seu redor, ou melhor, olhe para dentro. Em algum momento, a rotina deixou de ser algo que a gente faz e passou a ser algo que a gente é. Acontece de forma sutil. Alguém em uma festa pergunta para você: "E aí, quem você é?" Pare um pouco. Responda essa pergunta para mim. Eu sei que em algum momento da sua vida já saiu a resposta no automático, como um reflexo. Eu sou analista de sistemas, gerente de projetos, advogado. A gente não diz eu trabalho com análise de sistemas. A gente diz eu sou analista. O verbo da ação virou o verbo de identidade. A sua função virou seu RG. E o problema dos rótulos é que eles são ótimos para organizar prateleiras, mas péssimos para conter a imensidão do ser humano. O rótulo sufoca. E quanto mais apertado o rótulo, mais difícil lembrar que existe algo além dele. E essa identidade barra função se alimenta de uma coisa: repetição. Acordar, engolir o café, trânsito, e-mails, botão, relatório, trânsito, janta, dormir. Isso vira um loop. No começo, cada ação era uma escolha. Você aperta esse botão para atingir a meta. Mas depois, no 10º dia, a escolha desaparece. O julgamento se aposenta. O gesto continua existindo por inércia, como um planeta que continua girando muito depois de sua estrela ter morrido. Isso não é liberdade, é programação. Você não está fazendo algo. Algo está sendo feito através de você. Você se tornou o software que executa a mesma tarefa todos os dias, sem se perguntar o porquê. Fazer por fazer não é viver, é funcionar. E funcionar é o que uma máquina faz. Viver é outra coisa. Então, por que a gente aceita isso? Por que trocamos a liberdade pela programação? O filósofo Jean-Paul Sartre tinha uma pista. Ele chamava de má fé. Sartre dizia que a liberdade é uma condenação, é um peso. Ter que escolher a cada segundo quem você é, o que você faz, é exaustivo. É mais fácil, mais confortável deixar que outra pessoa escolha por você. O chefe, o manual, a política da empresa, a tradição. Pensar se torna um risco. Questionar é um ato de rebeldia social. É o sistema. E o sistema, muito esperto, recompensa quem não pensa. O burro funcional, aquele que obedece sem questionar, ganha o prêmio máximo. O sentimento de pertencimento. E ninguém quer ser o estranho da vila, mesmo que essa vila seja uma prisão. Ele não precisa carregar o peso da liberdade, porque a tribo o carrega. A fuga da liberdade é paga com a moeda da aceitação. E quando a instituição substitui a escolha por tempo demais, algo bizarro acontece. A lógica burocrática vira um dogma. O procedimento vira uma religião. As regras que foram criadas para servir a um propósito se tornam o próprio propósito. Ninguém mais pergunta: isso é o certo a se fazer? A pergunta se torna: isso está de acordo com o procedimento? A fé segue um conjunto de regras e substitui o juízo moral. O manual de conduta vira a Bíblia, o Alcorão, o Torá do mundo corporativo. E, em como toda a fé cega, não há espaço para dúvida. A heresia é pensar por conta própria. Ninguém foi promovido por ter uma crise existencial, mas por seguir o manual ao pé da letra. Isso sim dá bônus. E aqui está o motor que mantém essa máquina girando. Cultura recompensa a estupidez funcional. Não a estupidez de falta de QI, mas a estupidez de quem se recusa a pensar, sentir ou questionar. Funcionário que não complica é ouro. Ele não desafia, não propõe mudanças radicais, não aponta falhas éticas do processo. Ele entrega, ele executa, ele obedece. Enquanto isso, aquele que pensa demais, que vê os problemas, que questiona o porquê, esse é o complicado, o não aliado, o problemático. Ele não está sendo produtivo, ele está pensando. E pensar não bate meta, pensar demais virou risco trabalhista. E em tempos de corte de custo, o pensamento é o primeiro da lista. Essa cultura cria um sintoma visível, a pressa. Todo mundo está sempre ocupado, correndo, sem tempo, irmão. A ocupação virou um status. Estar com a agenda lotada é um sinal de importância. Mas ocupado com o quê? Correndo para onde? A pressa se tornou uma forma de obediência. Se você está correndo, não tem tempo para pensar.
Questionar virou sinônimo de atraso. Vamos fazer, depois a gente pensa nisso. Mas o depois nunca chega, porque já tem outra tarefa urgente na fila. A produtividade perdeu a direção. É como correr uma esteira quebrada, você só se cansa mais rápido. Ela não tem mais pra quê, só tem movimento. É a corrida dos ratos, não por um queijo final, mas pelo simples prazer de correr mais rápido que o rato do outro lado. E é aqui que a coisa fica realmente perigosa. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, escrevendo dentro de uma prisão nazista, percebeu isso. Ele disse que a estupidez que ameaça a humanidade não é uma falha de intelecto, é uma falha moral e de vontade. A gente criou especialistas, gênios técnicos capazes de construir uma inteligência artificial, mas incapazes de fazer uma pergunta ética básica sobre sua criação. A inteligência instrumental, o como fazer, suprimiu completamente a consciência, o devemos fazer. Bonhoeffer dizia que essa estupidez funcional é uma submissão da vontade. A pessoa não é burra, ela é inteligente, mas escolheu entregar sua inteligência a serviço de um sistema sem questioná-lo. A mente é brilhante, mas o coração foi terceirizado. E o resultado final dessa submissão é a aniquilação da responsabilidade pessoal. A função apaga a pessoa. É o eco do que a filósofa Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal. Ela viu que os maiores crimes da história não foram cometidos apenas por um monstro sádico, mas por funcionários eficientes, por burocratas que estavam apenas fazendo seu trabalho. Eu sou apenas um policial, eu sou apenas um gerente, eu sou apenas um soldado. Estou só cumprindo ordens. A frase "estou só fazendo meu trabalho" é talvez mais assustadora da linguagem humana. É a admissão de que o papel que você desempenha se tornou mais importante que a pessoa que você é. E não precisa de um uniforme para dizê-la. Ela é dita em silêncio, em frente a uma planilha, todos os dias. No fim, a vida vira um grande teatro. Mas um teatro pobre, onde todos os atores esqueceram o que estão atuando. Usamos a máscara de profissional das 9 às 18. Depois trocamos pela máscara de pai, mãe, filho. Vamos ao supermercado e vestimos a máscara de cliente. A identidade virou uma coleção de cargos. O humano virou um portfólio de funções. E a pergunta que ninguém ousa fazer é: quem é você quando tira todas as máscaras? O que sobra quando não há ninguém esperando que você desempenhe um papel? Silêncio, pânico ou liberdade? Se você é só o papel que interpreta, então quando a cortina cai, o que sobra? E esse é o estágio final. A subjetividade foi completamente devorada pela utilidade. Você não é mais valorizado por quem você é, mas pelo que você pode produzir, pelo problema que pode resolver, pela função que pode executar. Você virou aquilo que você entrega. E quando para de entregar, vão parar de viver. Seu valor não está no potencial, nos seus sonhos, nas suas contradições. Está em seu último relatório de performance. Quando você se olha no espelho, não vê mais uma pessoa. Vê um recurso, um ativo, um crachá. E a única coisa que o crachá reflete de volta é a data de validade. Dizem que você é o que você faz. É uma frase poderosa, mas ela vem como uma armadilha. Se tudo o que você faz é o que esperam de você, quem exatamente está fazendo? A verdade é que você não é uma máquina. Você só foi treinado para agir como uma. É recompensado por isso, promovido por isso. Mas a boa notícia é que até as máquinas desligam. E o verdadeiro você não tem um botão de on e off. Então a pergunta que eu te deixo, e que eu realmente gostaria de ler nos comentários, não é sobre seu cargo, é sobre seu pulso. Qual foi a última vez que você fez algo que não estava no script? Qual foi a última regra que você quebrou? Não por rebeldia, mas por pura e simples consciência. Se esse vídeo te ajudou a lembrar que existe alguém por trás do crachá, compartilhe com outra pessoa que também pode precisar desse lembrete. Porque talvez no silêncio depois do expediente, no caminho para casa, você finalmente escute quem você era, muito antes de te darem um.